Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Nós começamos o nosso periscope da semana. Hoje é segunda-feira, sejam todos bem-vindos. Quem não puder ver hoje poderá ver amanhã, outro dia, enfim. E aí nós vamos conversando. Uma boa noite para todo mundo aí, né? Esse fim de semana teremos contagem regressiva para o STJ, começa na quarta-feira. Quem vai prestar na lista do STJ, seja muito bem-vindo a Brasília. Se tiver vontade de fazer a contagem regressiva do CPU, seja bem-vindo. Eu acho que faltam pouquíssimas vagas, então provavelmente antes de sexta-feira, lá para quarta-feira, já terão se esgotado, penso eu. Bom, pessoal, eu vou tentar falar um pouco mais alto, o Jorge está dizendo aí, mas eu quero conversar com vocês. É o substituto do dia D. Amanhã vai explicando, viu, Amira, o que mudou. Mas só acrescentamos, né? Então ficou melhor. Quero conversar com vocês sobre o problema. É o medo do problema. Ou o problema do medo é maior que o problema que o medo traz. Ou do qual você tem medo. Você já passou por uma situação constrangedora? Ou você já se submeteu a um desafio previamente agendado? Às vezes a prova que você vai prestar do concurso é um desafio pré-agendado, previamente agendado. Você já sabe o dia. Isso na primeira fase acontece, à medida que você avança de fase, acontece com maior frequência, de você sentir um certo medo do exame que você vai fazer. Então, por exemplo, na primeira fase você tem algum medo, algum receio, algum nervosismo, mas esse nervosismo é intensificado à medida que você vai avançando. Então o seu medo na fase oral às vezes é muito maior, incomparavelmente maior do que o medo que você tem na primeira fase. Mas às vezes você se senta para fazer a prova, e é aí que eu quero chegar, e você percebe uma prova mais simples. E às vezes você erra por nervosismo. Depois você chega em casa e diz: gente, eu sempre soube que a resposta era aquela, eu marquei outra. Já aconteceu com você? Todo mundo. Então, por quê? Porque na verdade o problema não era o problema, mas o problema maior era o medo do problema que você tinha. Na verdade, o que acontece é que nós não percebemos ou não fazemos o que devemos fazer por medo, obviamente, o medo como um fator paralisante, e simplesmente descobrimos depois que o nosso medo era maior do que o problema. Já perdeu uma oportunidade porque ficou com medo? Já deixou de prestar uma prova? Já aconteceu de você resolver uma prova em casa de um concurso que você não fez, e aí você confere quantos pontos você fez, confere o ponto de corte, descobre que você fez acima do ponto de corte? Já deixou de ligar para alguém, de convidar alguém para sair, e depois descobriu que essa pessoa também se interessava por você quando ela era solteira? Já aconteceu de você, por falta de ousadia, deixar de se candidatar a um estágio, ou a um trabalho, ou a qualquer coisa, ou a um mestrado, e depois você descobriu que na verdade pessoas menos preparadas que você conseguiram? Pois é, esse seu medo da exposição
do fracasso tem o condão de fazer você fracassar. Porque se você não é capaz de vencer o próprio medo, e muita gente fala isso, mas pouca gente vive isso, você não é capaz de descobrir o que está por trás dele. E na verdade, se você não descobrir o que está por trás dele, você não poderá viver o extraordinário. Porque você há de concordar comigo que todos os nossos sonhos de verdade, eles nos causam algum medo. Então se não existissem dificuldades, você escolheria coisas grandes feitos grandes para você, para o outro pode não ser, mas a sua realização pessoal, profissional, familiar. E de alguma forma é desafiador isso, e portanto causa medo. E se você não for capaz de vencê-lo, essas coisas simplesmente não vão acontecer na sua vida. Então eu gostaria de deixar uma reflexão. Será que o seu medo não tem sido maior do que o seu desafio? Eu deixo essa mensagem para você. Pense sobre isso. O seu medo do desafio tem sido maior do que o próprio desafio? Se sim, perca o medo. Vá em frente e faça. Ah, mas e se eu for reprovado? Reprovado você já está. A única chance que você tem é de ser aprovado. Você já não é, por exemplo, promotor de justiça. A única chance que você tem é você ser promotor de justiça. Então a vida só pode mudar para melhor. E aí eu gostaria de deixar essa mensagem para você, essa pergunta para você, que é uma pergunta que você deve fazer a você mesmo. O meu medo tem sido maior do que o meu desafio? Então, por favor, deixa essa mensagem para você. Uma boa semana. A gente vai se encontrando ao longo da semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.